Seja muito bem-vindo ao Inovativos dessa semana, programa aqui da Band News FM para discutir o empreendedorismo digital, as transformações que a economia vem passando, a digitalização, e hoje a gente vai falar muito sobre tecnologia. Inovativos que você acompanha sempre aos domingos no rádio e também no nosso canal no YouTube, youtube.com/rádio Band News FM. Você confere esse papo e todos os outros que a gente já fez no Inovativos. Programa apresentado por mim, Alexandre Bentivolio, e pelo meu parceiro de todas as semanas, Vitor Manhani. Tudo bom, Vitor? Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, caro ouvinte da Band News FM? Hoje a gente vai falar muito além da tecnologia, vai falar de mentalidade digital. Por vezes a gente confunde o digital com tecnologia, com inovação, usa como sinônimo, mas na realidade são coisas bastante diferentes e o digital está aí para mostrar que tudo está se transformando, nossos hábitos de consumo, o jeito que a gente fala com o consumidor, e hoje a gente vai falar justamente dessa centralidade no cliente e como as empresas, especialmente esse líder do mercado no digital, está conseguindo fazer essa transformação, porque é uma empresa que está aí há bastante tempo, aí acompanhou toda essa guinada e jornada do reposicionamento do cliente e do consumidor nas empresas, né? Hoje a gente vai conversar com o Gustavo Moraes, CDO da AEC, CDO, né, a cargo responsável pelo digital, né, pela digitalização dos processos, né? A gente vai tratar também muito sobre como a tecnologia é só um dos pilares, né, dessa digitalização. Queria dar minhas boas-vindas para você, Gustavo, e começar falando um pouco sobre a sua trajetória profissional e falando um pouco da história da AEC, por favor. Legal. É um prazer enorme tá batendo papo aqui com vocês. Bom, Gustavo Moraes, né? Pelo sotaque você já vê que eu não sou aqui de São Paulo, né? Fui forjado lá no Porto Digital em Recife. Moro nessa terra que eu adoro aqui há 10 anos praticamente já. E minha formação é técnica, eu tive a oportunidade de estudar lá no Ciência da Computação na Universidade Federal de Pernambuco, né? Com o Silvio Meira como professor. Trabalhei muito tempo lá no Porto Digital, no Instituto César, né, atendendo o cartão Hipercar, que sempre foi muito forte lá. Daí virou Unibanco, Itaú, as fusões de empresas, né. Trabalhei um tempo na rede também, foi quando eu vim para São Paulo. Trabalhei 4 anos na estrutura de transformação digital na Sky também, foi uma super escola de digital, principalmente da parte de tecnologia e cultural. Passei um ano na Let's Bank, que é uma fintech B2B, e tô há um ano na IC já com esses desafios aí que a gente vai ver que tem muito mais, às vezes, de cultura do que de tecnologia envolvidas, né? Na parte de digitalização e aceleração de toda a estrutura de atendimento que a IC tem e com todos os nossos clientes e parceiros. Pode contar um pouco dos serviços que a AEC presta? Claro. A gente tem um leque grande de estruturas e serviços digitais, né? A gente gosta de separar entre 2 blocos, tá? São os blocos que a gente tem contato direto com o cliente, então vai desde daquela primeira hora, que é aquele primeiro robozinho, aperte 1 para isso, 2 para aquilo, que eu mesmo, em vários casos, assim, logo quando eu ligo, vem aquela mensagem de 20 minutos e dá um menu enorme. Então, tem um desafio de usabilidade gigante ali, não é tecnológico, é de Customer Experience, né? A gente tem um time dedicado para desenhar as melhores experiências, né, nesse canal, que é super antigo, mas ainda é uma tecnologia bastante usada hoje e simples se a gente utilizar bem. Tem aqueles agentes virtuais também, que são aqueles robôs mais cognitivos, que você fala o que você precisa, é mais aberto, você não precisa ficar apertando os botõezinhos. A gente tem uma estrutura muito forte também de chatbots para canais de texto, né, que pode ser via app, via web, via WhatsApp. A gente tem vários cases assim, super legais também de retenção, né, e de como a gente consegue atender bem pelos canais de texto. De novo, o grande desafio aqui não é tecnologia, é Customer Experience, é UI, como você desenha o fluxo da conversação, né? E tem muita gente por trás fazendo o treinamento, a curadoria e a integração de sistemas, né? Eu cansei de ver soluções digitais assim mal feitas que até pioram a iteração, né? Seria muito melhor deixar pessoas resolvendo do que colocando robôs ou interfaces digitais. Eu brinco que é aquele overwhelm tecnológico, né? Tecnologia demais, digitalização demais, às vezes atrapalha, né? A gente pode fazer um outro
um outro bate-papo só para falar desses casos, tá? A gente tem uma estrutura muito boa também e muito importante de automações de tela, né? Que são os RPAs. Então, e aí vem para o outro bloco, que é o bloco que não tem interface com o cliente. É um bloco que a gente utiliza muito nossos times aqui de melhoria contínua e Customer Experience para melhorar a jornada do nosso empregado, do nosso funcionário. Então, a gente monitora quais são as telas. Cada operação, cada cliente tem um conjunto de funções e telas diferentes. E a gente monitora tudo o que está sendo feito lá dentro e utilizando robôs também, a gente tenta automatizar e melhorar a jornada para você não ter que ficar alt-tab em 10 telas diferentes, tá? Então a gente tem esses dois grupos que funcionam super bem juntos, né? E cada um interagindo ou com o cliente ou com o nosso funcionário, né? A gente não acredita que o digital e a tecnologia está aí para substituir. A gente acredita num mundo híbrido, né? De pessoas empoderadas por tecnologia fazendo o melhor atendimento lá na ponta. A gente está vendo uma mudança conceitual em todas as empresas, né? Colocar o cliente no centro, mas muito mais do que essa frase, na verdade, é de fato uma grande transformação. Porque antes a gente só escutava a famosa frase, o cliente tem sempre razão. E por que a gente falava essa frase, né? Porque, de fato, a gente esperava o cliente reclamar para aí sim tomar uma decisão. Ou seja, eu estou trabalhando ali como um remédio. Eu não estou sendo nem preventivo, nem preditivo. Então, todas as empresas da economia, aí, sem erro de cometer nenhuma injustiça, todas trabalharam esse conceito, trabalhavam de fato só a última ponta. Vamos ver se não vai dar problema. Quando eu falo de jornada do cliente, e como você disse, né, do que é o Customer Experience, né, em inglês e tal, é muito mais do que isso. Na verdade, desde a concepção do meu produto, eu vou considerar dados e informações do meu próprio ecossistema, das próprias pessoas, dos clientes. Então, onde que ele está andando, o que ele está vendo, qual é a preferência dele, tudo isso é dentro de uma esteira rolante ali, a jornada do cliente. Então, pela primeira vez, a gente está vendo as empresas colocarem CX, essa jornada do cliente, no core business da empresa, ou seja, é a centralidade. Então, não é o atendimento na hora que está reclamando. Na verdade, é o centro decisório. É ali que eu vou conseguir tirar insights para melhorar ou não o meu produto e serviço. Mesmo que seja até para fazer os famosos testes, que no linguajar startupeiro ali é o mínimo produto viável, mas é um teste. É que o povo gosta de florear com o termo inglês. Mas basicamente é isso, assim. Pela primeira vez a gente está conseguindo fazer isso, porque antes a gente não tinha tecnologia para analisar todos esses dados, certo? Como vocês lá na EC estão vendo esse processo de mudança, principalmente como um fornecedor desse tipo de serviço e muito mais relacionado a esses nativos digitais que já têm isso no DNA, né? Esse nativo digital ele vai fazer de tudo para não ir para um call center. E se for, ele vai tampando o nariz. Como é que vocês estão vendo isso com os clientes que vocês têm? Se vocês puderem contar algum, pode ser com nomes ou não, mas alguns exemplos aí de clientes que vocês atuam. Não, tá, super. É um tema mega interessante. Eu acho que primeiro, assim, voltando ao teu speech inicial, eu acho que quando você olha 20, 30 anos para trás, né, que a gente não era tão customer-centric ainda, principalmente preventivo, eu acho que tem duas tecnologias aí que foram super importantes para garantir a gente conseguir colocar o cliente antes. E a gente começar... O MVP, para mim, é um produto que nunca termina, né? Você começa ele e vai lapidando ele com o cliente, né? Eu acho que o advento das nuvens, né, de computação na nuvem, você consegue ter praticamente um poder de processamento e de armazenamento praticamente ilimitado hoje, sem precisar fazer um investimento gigante. Eu tenho alguns cabelos brancos aqui, né? Quem tá no stream aí por vídeo consegue ver. Eu sou da época que você tinha que comprar os servidores para os projetos, montar, pôr os cabos, né?
E era caríssimo, né? Então, hoje você consegue, numa startup, e se você, de novo, construir a plataforma e os produtos bem feitos, você escala o custo de tecnologia exatamente de acordo com a tua malha de clientes ou a vendagem de produto, né? Uma outra tecnologia que hoje capacita a gente a fazer isso é a evolução que a gente teve na inteligência artificial, né? O machine learning, o processamento. A gente já tem algoritmos vários, assim, nas principais nuvens de prateleira, né? Que você consegue colocar para moer os dados que você tem, e, de novo, dados do passado, para tentar prever o que vai acontecer mais para frente, né? Então, isso para mim foram duas tecnologias que não existiam lá atrás, e era complicado para um Ford da vida fazer, né, ligações e telemarketing, perguntar cliente por cliente. E o advento de redes sociais aí também, né, acaba ajudando, porque tá todo mundo clicando, gostando, e no geral as pessoas gostam de dar feedback, né? Principalmente quando não gostam, quando você tá irritado, aí é que, né, multiplica por 10, assim, a sua vontade de dar feedback. Então, se a gente tiver canais para escutar, a gente consegue evoluir nosso produto, tá? Cara, voltando para sua pergunta do que a gente tem feito lá na IC, a gente tem um leque bem variado de clientes, né? Tem os clientes de banking e telecom mais tradicionais e tem clientes, assim, startups, fintechs, unicórnios, assim. E é o que você comentou, assim, cada um tá num ponto do como é que eu chamo isso? Do awareness, né? Da noção da importância que a jornada, o CX, o UX, o UI, e aí toda semana vem uma sigla nova, né? Eu gasto uma fatia de tempo considerável do meu tempo tentando um keep up, né, para acompanhar o nascimento dessas palavras novas, mas assim, a gente tem times especializados em Customer Experience e a gente, no fundo, como uma empresa de atendimento, BPO, né, a gente está interagindo muito B2B, né, então a gente tem um time que a gente chama de Customer Experience dedicado para interagir com os times dos nossos clientes. E aí a gente começa, o primeiro passo, entender o nível de maturidade de digital ou de CX que o cliente tem. Tem cliente que é fintech, desses bancos mais novos que chegam, que obviamente já nasceram digitais e já tem traçado toda a jornada, o que é que eles querem, a estratégia de canal, omnicanalidade, todos esses termos bonitos aí. Então a gente atua muito mais em tentar dar match nas necessidades. E por incrível que pareça, a maioria desses clientes, com o cliente dos clientes B2B que eu falo, né? O cliente no centro muitas vezes requer um atendente especializado sem um robozinho na frente, tá? Então, assim, eles veem de uma maneira muito positiva uma pessoa falando com outra pessoa. E isso é um caso curioso, né? Que você imagina que não, é tudo digital, tudo robô, mas não. Nem sempre os robôs atendem tudo. Então, eu tenho cases muito legais aí, até como cliente, assim, pô, eu queria tirar essa opção aqui de empréstimo que eu tenho no meu app. Cara, 2, 3 minutos, uma pessoa que claramente foi uma pessoa, né? A gente ainda consegue identificar quando é um robozinho e quando é uma pessoa. Em 2, 3 minutos, uma pessoa super educada me atendeu e resolveu o meu problema, tá? E a gente tem também pessoas que... A gente tem um capítulo, quando a gente fala dos times ágeis aqui, né? Os squads, aí mais termos em inglês, especializado em UX, que é o desenhar toda a jornada. Então, a gente consegue desde mapear personas e desenhar jornadas, até chegar a construir, tá? De novo, sem uma maneira invasiva. A gente entende até onde o cliente vai, qual é a interlocução que a gente tem dentro do nosso cliente, que é importante, né? Muitas vezes a gente está falando com uma área que é atendimento e digital ao mesmo tempo, mas tem empresa muito grande, não, aqui é só área de atendimento, digital é outra estrutura. Então, até o time de TI não está envolvido, aí vem segurança e informação, então vai criando aquelas complexidades naturais do mundo de tecnologia. E esse time de CX ajuda muito a encaixar super bem e tentar entender o momento de cada parceiro, de cada cliente da gente. Queria agora conversar com você, Gustavo, sobre o projeto Digital Academy, né? Vocês vêm capacitando pessoas que moram em cidades e municípios onde a AIC está presente. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse projeto para a gente, por favor. É um projeto que eu adoro. Eu tive o prazer eu tô na IC há um pouco mais de um ano, né? Eu tive o prazer de chegar e a estrutura tá toda montada, tá? Então, os louros aqui vão pro Faria, pro Rafa, o time inteiro da IC que já estava trabalhando no projeto. Para mim é um projeto fantástico por alguns motivos, né? Para mim o mais forte é a questão de a gente conseguir realmente impactar na vida das pessoas, né? Dos trabalhadores que a gente tem na IC e nas comunidades onde a gente trabalha, né? A IC se não o maior, um dos maiores empregadores da Paraíba, por exemplo, né? Em Campina Grande, uma pessoa, a gente tem 2 sites gigantes. E a gente sabe, principalmente para quem é da área de digital ou próximo de tecnologia e disso,
a escassez que a gente tem de mão de obra especializada, às vezes nem tão especializada, aqui no Brasil e no mundo, né? Existe uma demanda enorme. A pandemia acelerou ainda mais a necessidade de você ter profissionais para construir, desenhar, implantar e coordenar a construção desses times, né? Então, esse foi um projeto que a ideia era capacitar parte do nosso workforce, que hoje já passa de 40 mil pessoas no Brasil, né? Em desenvolvimento de software digital e construção de robôs e as plataformas que a gente utiliza bastante, né? Então, a gente teve mais de 1.000 inscritos na IC. A gente era 35 vagas, a gente precisou abrir para 50. A gente também abriu algumas vagas para quem é de fora da empresa. E essa foi uma experiência muito interessante. Ainda foi uma experiência com o professor. Foi virtual as aulas, mas assim, foi uma estrutura que tinha aula com uma turma, né? A gente, boa parte dessa turma a gente trouxe para o time de digital, tá? Então tem gente trabalhando com desenvolvimento, com QA, né, que é o time de testers. Tem uma galera que a gente conseguiu trazer para a construção da parte das jornadas dos robôs. E foi um projeto, pô, muito legal. Eu participei das bancas, assim, dos projetos. Teve projeto, tá? Teve que construir um site e tal no final. E me emocionei até, assim, como isso acaba impactando a vida das pessoas, né? A gente, às vezes, vive numa bolha, assim, né? Aqui em São Paulo, etc. A gente, às vezes, se desconecta muito do que é o mundo real, né? No Brasil e até no resto do mundo, né? Tem 1 bilhão de pessoas hoje passando fome no mundo. Às vezes, a gente esquece de lembrar disso, né? E eu acho que esse foi a primeira iniciativa fantástica, assim, de a gente conseguir realmente impactar para melhor a vida das pessoas, né? Então, quando a gente fala, assim, de profissões de futuro, a gente pode discutir N aqui que a gente acha que vai acabar, mas eu acho que desenvolvimento de software, por enquanto, não é uma delas, né? Na hora que os robôs estiverem se autoprogramando, né? E daí a gente vai para aquele universo de exterminador do futuro, a gente pode ter um problema, mas ainda não é. Gustavo, você já contou aqui bastante no primeiro bloco sobre essa transformação, né, no atendimento ao consumidor. A gente abordou também essa mudança dentro das empresas, mas eu queria entender um pouquinho mais sobre essa experiência toda que a IC tem em atender tão bem os clientes. Como que é esse perfil desse consumidor brasileiro? Eu acho que você deu já uma das pistas, né? Então, ele prefere sim um atendimento humanizado, talvez em outros países com outras culturas que preferem um afastamento, né? E não uma proximidade, um calor humano. Pode ser que seja diferente, mas você consegue traçar para a gente, assim, dentro dessa nova dinâmica digital, o que o consumidor está preferindo? Ele tem uma característica individual ou não? Excelente pergunta, Vitor. Bom, primeiro, o que a gente aprendeu é que o nível de digitalização, vamos tentar chamar assim, né? O nível de digitalização da pessoa não tem muito a ver com renda, e não tem muito a ver onde você mora. A gente já fez algumas pesquisas muito interessantes, assim, tipo, achamos na Paulista pessoas altamente analógicas, que preferem ir no banco, preferem falar com a pessoa, porque não... E a gente já teve casos, assim, do oposto, que a pessoa só tá lá, só pede comida no celular, só resolve tudo no app. Então, eu acho que é muito pessoal, vai muito, obviamente, de onde você tá, mas não tem a ver, assim, com renda e onde você mora, tá? Isso é muito claro. E eu acho que outra variável super importante existe uma questão muito, assim, do momento também. Eu, obviamente, se estiver na minha casa, vou preferir, se eu estiver em casa, na cama, pô, no celular. Se eu estiver no trabalho, porra, no PC, normalmente, né? Eu tô lá resolvendo, ou na hora do almoço eu tô na frente de um computador, pra mim é melhor no PC. Eu moro em São Paulo, né? Dirijo, então, assim, tem um tempo razoável dentro de carro. Cara, no carro eu prefiro falando, seja com um assistente como Alexa, o Google, seja com um agente virtual, mas eu prefiro teclar, é inviável e até proibido, né? Quando a gente tá dirigindo. Então, varia muito de acordo com o nível de digitalização, que não não tem a ver com renda e com o momento, tá? Então, é por isso que quando a gente fala de termos de omnicanalidade e tal, é importante a gente ter todas as vertentes abertas, porque cada momento o cliente, no seu momento, vai querer resolver. E no final, o cliente só quer resolver. Ele só quer resolver. Ele não quer fazer um amigo. Bom, existem alguns poucos casos, né, de pessoas que ligam assim, que você vê que tá realmente a fim de bater um papo na madrugada.
Mas é uma exceção, né? Um ponto fora da curva. No geral, a pessoa só quer resolver rápido. Porque no final, o grande ativo que a gente está trabalhando aqui, quando a gente fala do cliente final, né, que é essa a sua pergunta, é tempo. Eu quero resolver, eu quero, na verdade, nem saber que esse problema existiu, e aí a gente começa a falar de novo de inteligência artificial, né, preditismo. Cara, se eu consigo detectar que deu um problema na internet, lá da casa do Gustavo, e aperto o botão, reseto o modem dele, e ele nem sabe que isso aconteceu na madrugada, pra mim ótimo, pra mim o problema nem existiu. Então, no final, é isso. As pessoas não querem perder tempo. Mas ainda nesse sentido, né? Porque a gente vive um paradoxo, né? A gente tem tantas coisas para economizar o nosso tempo, e aí quando a gente vai gastar esse tempo é com um videozinho de gatinho no TikTok e outras coisas mais, né? Então tem que saber usar bem o tempo. Não estou aqui para julgar como a pessoa vai usar o tempo dela. Mas é muito bom os vídeos, eu assisto demais, nossa senhora. Mas o que eu queria colocar é o seguinte, onde isso vai parar com essa multicanalidade? Porque, veja, vamos colocar o exemplo que você deu, né? Você tem, aí vamos supor, um site, se a empresa tiver um aplicativo, tem um aplicativo, então ele pode recorrer ao site e o aplicativo. Aí a mesma empresa tem uma rede social, que aí o povo pode demandar por lá também. E por telefone, 4. Quando vier o metaverso, já são 5. Se ter loja física, são 6. WhatsApp. Exato. Se não considerar como uma rede social. Exatamente. Bom, agora você entendeu onde é que aí você entra, né? Assim, eu já tive do outro lado do balcão, tá? E assim, o mais comum é app, site e eventualmente um outro canal muito volumoso, você acaba fazendo dentro de casa. Mas, cara, os outros, você precisa de apoio, precisa de ajuda. E, de novo, depende muito do teu perfil, pra onde você quer entrar. A dica que eu posso dar é, cara, não faz tudo sozinho. Eu acho que é meio que inviável, né? Quem não aprendeu vai acabar aprendendo. Que não dá pra você abrir tudo. Aí quando você termina o canal do momento, by the way, esse canal, quem é um pouco mais velho já usou Orkut também, cara, não existe mais. Então, você gastaria um tempo construindo, integrando, fazendo, e depois, cara, mudou. Tá vindo outra geração, daí a galera tá usando muito Discord agora. Minha filha só faz projeto no Discord agora. Putz, Ninguém tá falando de atendimento no Discord ainda. Velho, É muito dos gamers, né? Armadilha mental, hein, Vitor? Não tá velho, não tá velho. Eu uso, óbvio, eu preciso, né? Metaverso eu já tenho, o óculos também, a gente pode fazer um outro papo sobre isso, é muito louco. Eu acho que ele vai revolucionar, já tá revolucionando a indústria de game. E eu não vejo vivendo no metaverso, não me vejo vivendo no metaverso, mas vai ter hora que você vai estar com o óculos lá. O óculos é wireless e tal, é fenomenal essa geração nova de óculos 3D. Mas no final é aí que a gente entra, para ajudar e com soluções escaláveis, eficientes, e com um time que pode até construir a jornada inteira daquele canal. Para você não ter que ter squads, time, desenvolvimentos de tecnologia dedicados para isso. Mas o mix, de novo, varia muito de empresa para empresa. Tem clientes que a gente faz até alguns sites assim de welcome, de boas-vindas, entendeu? E tem clientes que já tem, como você falou, assim, fintech já nasceram digitais, já tem uma boa parte dos canais digitais e acaba a parte de voz ficando com a gente, tá? Mas a dica que eu dou é não tente resolver tudo sozinho dentro de casa, que nem a gente faz isso, a gente tem parceiros também que trabalham com a gente. Você falou muito dos muitos canais que as empresas têm para atender os consumidores. A gente chegou a falar um pouco de inteligência artificial. Eu queria que você fizesse uma projeção aí, falasse um pouco dos próximos caminhos dessa experiência de digitalização de processos, o que vem por aí, qual que vai ser a transformação que a gente vai enxergar. Tá. E é muito curioso isso, né? Porque se você me perguntasse isso alguns anos atrás, eu ia dizer atendimento com voz ia acabar. Mas só que aí vieram os assistentes virtuais, né? Uhum. Alexa, Google Assistant, a Siri. Minha esposa brinca que tem mais caixa de som e assistente lá em casa do que gente, e é verdade, né? Se contar robô aspirador e que limpa vidro, então... Smart TV. Smart TV, e assim... Não sei quem vem acompanhando, as coisas vão acontecendo aos poucos, naqueles evoluções de 1% e a gente não nota, né? Então os carros mais modernos já estão vindo e rolou uma primeira leva, vou falar de carro especificamente, assim, de cada fabricante de carro tinha a sua plataforma própria, offline, etc. Mas agora os carros estão vindo conectados e integrados, né? Então eu vejo vários comerciais aí com Alexa, com Google Assistant, então... E aí é curioso, né? Saiu da voz, veio para saiu do web app, veio para texto...
E daí, voz de novo, né? O mundo é cíclico, né? O ioiô da Coca-Cola, né? Vai, não vai, tá na moda de novo, né? Então, eu aposto muito na voz com os assistentes. Eu não acho que vai chegar no caso daquele filme, como é? Her, She. Her. Que o cara se apaixona pela assistente dele, né? Mas eu Joaquin acho que vai Phoenix. chegar num ponto de maturidade, que ainda não é no próximo ano, que eu não vou precisar ficar olhando na tela o tempo todo pra ver se algum e-mail importante chegou. Simplesmente pergunto, né? Então eu acho que eu aposto muito na voz, e não só eu, em alguns eventos que eu fui aí de grandes players como a Amazon. Somente, bom, o cara tem Alexa, né? Ele obviamente apostaria mas eu aposto muito em voz. Inteligência artificial para mim ainda está engateando. Eu gosto de falar, o pessoal pergunta assim, aí, o que é que você acha de inteligência artificial e tal? Esse cara é igual a sexo de adolescente, né? Todo mundo diz que tá fazendo, mas poucos fazem direito, né? E você tem que continuar praticando, tá? Então, eu acho que ainda tem um roadmap bom aí de a gente usar da maneira correta, mais barata, a inteligência artificial. E o 5G, obviamente, tá entrando, as primeiras redes aqui no Brasil agora, tem um roadmap grande. O pessoal acha que mistura muito termos, eu vejo muito entrevista o cara fala, não, aí o médico vai operar, não, o médico vai estar no hospital com fibra, pô, não vai estar em 5G operando do ônibus, né? Mas eu acho que o 5G vai mudar muito a maneira como a gente utiliza o smartphone, os carros, os devices, né? Porque fica mais simples, mais barato, a latência, né, que é a velocidade da ida e volta de dados é muito mais curta, localização 5G vai ser mais preciso do que GPS, que é uma tecnologia, sei lá, da década de 70, 80, né, do exército americano. Então, assim, eu acho que ele vem também para revolucionar. E eu prevejo um mundo aí parecido com aquele do Minority Report aí. Não sei se você lembra, né? O Tom Cruise vem andando na rua, não vai ler a córnea, provavelmente ele vai pegar o Bluetooth ou o próprio 5G, a posição do seu celular, que a gente liberou de algum momento, né? E vai entender que a loja vai saber que é você que tá lá na frente, e o anúncio fácil, essas TVs que tem um bocado na frente das lojas vão interagir com você. Eventualmente com assistente de voz também. Isso pra mim acho que vai acontecer. Não nos poucos anos, mas vai virar uma Minority Report aí. A gente falou de 2 filmes aqui, o Her, Ela, em português, que é protagonizado pelo Joaquin Phoenix, chegou a concorrer ao Oscar, em que uma pessoa vai desenvolvendo, né, uma relação afetiva com computador, com um sistema de comunicação ali, que não tem vida, mas ele acaba dando vida àquele sistema que é um computador. E a gente falou do Minority Report do Tom Cruise, que é um filme em que a polícia se desenvolve de tal maneira que ela consegue prever os crimes que vão acontecer e evitar que eles aconteçam, né? E a gente fala muito, né, dos sistemas preditivos que vão avançando, a tecnologia se desenvolvendo. E também queria destacar que ele falou da voz aí, que o futuro é a voz. A gente está no rádio, né? Muita gente já falou, já decretou o fim do rádio muitas vezes, e a voz está cada vez mais viva na tecnologia. Olha, Alexandre, se a gente estivesse no programa do Reinaldo Azevedo, eu apertava aquele momento cultural para você, viu? Você viu? Mas, Gustavo, assim, só para a gente amarrar todas as pontas aqui, a gente está vendo uma democratização do consumo, né? No Brasil, muita gente ainda não conseguia acessar diversos itens. E até pelo fato de surgirem novos modelos de negócio em escala, esses produtos estão chegando cada vez mais baratos para a população, né? Então a gente poderia citar até o aparelho celular, hoje você tem vários modelos, você tem produtos como antes era o serviço individual privado de passageiros, antes você tinha só o táxi e era muito caro, restringia. Hoje você tem como pedir táxi ali para mais pessoas, né? A gente está chegando numa democratização também de produtos do varejo, como mercado, afim com as compras coletivas. Então, mais pessoas entrando nessa cadeia de consumo. Isso quer dizer que teremos mais problemas, porque quanto mais pessoas comprando os serviços e produtos, mais problemas vão aparecer. Então, de fato, essas soluções de atendimento, de estabelecer essas jornadas do consumidor, de fato, elas vão ser hiper essenciais, né? Muito embora grande parte dessas empresas nativas digitais já sejam de fato serviços de massa.
porque grande parte dos maiores reclamados nos índices de Procon, etc., como banco, plano de saúde, telefonia, sempre alegavam que, bom, óbvio que eu sou mais reclamado, a minha base é maior. Então, e aí tá bom, tá aí os grandes players provando, inclusive, principalmente de varejo aí, atendendo milhões de pessoas e não estão aparecendo nos rankings. Como você vê essa democratização aí desse consumo e essa oportunidade de crescimento dessas novas soluções focadas no cliente, principalmente no Brasil, que é um terreno vastíssimo. A gente não conseguiu colocar a maioria da população na classe média ainda. Tem gente passando fome nesse momento, tem gente que ainda está sobrevivendo, infelizmente, mas se tudo caminhar do jeito que a gente quer e vai fazer esforço para que caminhe nesse sentido, a gente vai caminhar no sentido de inclusão. Como é que você vê essa oportunidade no Brasil aí para empresas como a EC aí nesse mar ali de clientes? Bom, eu sou um cara otimista definido, né? Como diria o Peter Thiel, tá? Eu acho que a gente tá andando para frente, mas a gente precisa trabalhar, se movimentar e construir e melhorar as soluções para a gente, como sociedade, andar para frente junto, tá? O teu primeiro ponto aí, eu acho que, cara, a tecnologia, no caso, especificamente, eu acho que o smartphone e a banda larga, eles vieram super inclusivos, né? Então, se você parar para reparar bem a história, sei lá, em países mais desenvolvidos, a internet veio no computador, comprou modem, né? Assinou... E aí depois foi migrando pro wireless no smartphone. Principalmente depois da invenção do iPhone e da criação do Android e da popularização do Android, a gente vê que a gente meio que no Brasil pulou esse passo de utilizar primeiro o PC e depois migrar para o smartphone. Então tem uma população, não lembro os números, mas existe uma quantidade expressiva de pessoas. Bom, tem mais celular, smartphone do que pessoas no Brasil já, né? Sim. Uma quantidade expressiva dessas pessoas nunca tiveram um computador e provavelmente não vão precisar ter. Eventualmente você no trabalho tem, mas em casa, um computador e tal. E eu trabalhava com tecnologia, né? Então, assim, cansei de limpar a memória RAM aí de todo mundo, de computador de todo mundo da família. Mas você vê que teve um salto. As pessoas praticamente não vão mais no computador hoje para resolver absolutamente nada, né? E hoje, com um plano... eu acho que a privatização do setor de telecom, né? A gente trouxe realmente reduções de preço e mais opções, né? Você consegue ter um chip pré-pago pagando pouquíssimo, né? E aí você vê outros aspectos de tecnologia, né? Entregador de refeição, por exemplo. Eu já vi muita gente se brincar, o smartphone é emprestado, pré-pago, ele aluga a bicicleta em algum plano de aluguel e se cadastra na plataforma de entrega e, cara, tem um modo de gerar uma renda, né? Eu sei que existem várias discussões aí sobre qualidade do trabalho, etc. Mas, cara, abre portas que antigamente não existia, né? Você vê muito motorista também de carro nesse aspecto, né? Cara, quando você volta pra IC aqui, eu acho que as pessoas estando com esse aparelhinho aqui na mão, que no fundo ele é um telefone, ele é um computador, ele tá na internet, ele tem app, ele tem site, ele tem chat, ele tem voz. Então, praticamente tudo que a gente falou de omnicanalidade é aqui hoje, né? É difícil você ter um fixo hoje, né? Eu sou da época que meu pai alugava um fixo, né? E tinha gente que ganhava dinheiro alugando, né? Linha telefônica, mas hoje é tudo aqui, né? Celular, tudo. Até tem um fixo lá no meu plano de banda larga, mas eu nem sei qual é, né? Então, eu acho que o grande tchan tá tudo aqui, né? Até os assistentes, né, de voz, né? A gente esquece, mas praticamente todos os Androids aí que tem no Brasil já estão com o assistente embutido, né? Não sei se vocês têm iPhone aqui, mas a Siri às vezes acorda do nada quando eu tô conversando aqui, né? Hoje ela tá mais quietinha aqui. Então, assim, essa é a ferramenta e ainda vai continuar sendo, na minha opinião. O resto vai acabar virando... como a caixa de som que tem o assistente, principalmente aqui no Brasil, ainda vai demorar para decolar um pouco. O grande segredo vai ser a gente fazer uma excelente iteração aqui em todos os canais. E, novamente, a gente tá aqui para ajudar.
É muita opção, é muita variação. Já a rede social que você focou, daqui a um ano não existe mais, já tem outra. E não tem a ver com geração, né? Tem a ver com realmente tecnologia, acho que engolindo tecnologia, vamos falar assim, né? E a gente tem que estar sempre antenado. Queria agradecer a atenção, a disponibilidade do Gustavo Moraes, CDO, Chief Digital Officer da AIC, uma das maiores empresas de contact center, de terceirização de processos aqui do nosso país. Obrigado, Gustavo, por essa aula de como terceirizar os serviços, de como melhorar a experiência do usuário que você trouxe para o nosso ouvinte. Que é isso, eu que agradeço. É sempre bom bater um papo com vocês aí, com todos os ouvintes aqui do programa. Super agradeço. E Inovativos volta no próximo domingo. Enquanto isso, você pode acompanhar todas as edições do programa no nosso canal no YouTube, youtube.com/rádio Band News FM. Semana que vem a gente está de volta, né, Vitor? Exatamente, até o próximo episódio, pessoal.